executando uma auditoria, conduzindo as atividades da auditoria. Generalidades. As atividades de auditoria são normalmente realizadas em uma sequência definida conforme indicado na figura 2, que nós já mostramos mais atrás. Esta sequência pode ser variada para entender as circunstâncias de auditorias específicas. Nós vamos conduzir agora as atividades de auditoria, fazendo da reunião de abertura até a reunião de fechamento da auditoria. Vamos tratar de todos os detalhes do início da auditoria até a finalização daquela auditoria específica. Conduzindo as atividades de auditoria. Vamos iniciar pela reunião de abertura, conduzindo a reunião de abertura. O propósito de uma reunião de abertura é confirmar o plano de auditoria. Então eu faço uma reunião de abertura e falo, vou executar o plano de auditoria. Apresentar a equipe auditora. A reunião de abertura pode ser realizada com a direção e, onde apropriado, com os responsáveis pelos processos. Em pequenas organizações, a reunião de abertura consiste em comunicar que uma auditoria será realizada e explicar a natureza da auditoria. Então eu posso ter reuniões de abertura com mais detalhes e com menos detalhes. Em outras organizações, a reunião pode ser mais detalhada, bem mais detalhada. Então nós podemos fazer uma reunião de abertura simples, quando já há entrosamento entre os auditores e o auditado, ou uma reunião mais detalhada ou mais formal, quando há um distanciamento desses auditores em relação aos auditados. Por exemplo, se a equipe auditora fica numa localidade distante dos auditados, quase não tem contato, a reunião de abertura vai ser um pouco mais formal. Se a equipe auditora tem contato mais direto, a reunião de abertura vai ser mais informal ou mais simples. Ainda dentro de conduzir uma reunião de abertura. A reunião é presidida pelo auditor líder e que os seguintes pontos sejam considerados, se apropriado. Quem faz a reunião de abertura é o auditor líder. Vejamos os pontos aqui que nós vamos considerar em uma reunião de abertura. A apresentação dos participantes. Se houver participante que você não conheça, tanto do auditado ou o auditado não conheça algum auditor, deve haver apresentação. Confirmação dos objetivos, escopo e critérios da auditoria. O auditor líder vai dizer quais são os objetivos, qual que é o escopo e quais são os critérios que foram utilizados e que vão ser utilizados para realizar a auditoria. Confirmação do plano de auditoria. De manhã vamos fazer isso, à tarde vamos fazer aquilo, no dia seguinte vamos fazer aquilo outro. Apresentação dos métodos a serem usados para realizar a auditoria. Nós vamos acompanhar a atividade, nós vamos verificar documentos, nós vamos fazer perguntas, nós vamos verificar de trás para frente, nós vamos acompanhar um fluxo e explicar os métodos que serão utilizados. A apresentação dos métodos para gerenciar os riscos para as organizações. Confirmação dos canais formais de comunicação entre a equipe de auditoria e o auditado. Então, quais são os canais de comunicação? Nós vamos ter algumas reuniões durante a execução da auditoria. Essas reuniões vai ser feita antes do almoço ou na parte da tarde. Então, esses canais de comunicação devem ser comunicados. Confirmação do idioma a ser usado durante a auditoria. Claro, quando for o caso. Confirmação de que, durante a auditoria, o auditado será mantido informado do progresso da auditoria. Se houver não conformidade, será informado durante a realização da auditoria.
Se estiver tudo ok, será informado durante a realização da auditoria. Então, a confirmação, essas informações são fundamentais no processo da auditoria. Não pode deixar para poder passar esse tipo de informação na reunião final. Confirmação de que os recursos e instalações necessários à equipe da auditoria estão disponíveis. Foi pedido antes uma sala ou recursos disponíveis para realizar a auditoria. Então é nessa reunião inicial que vai fazer essa confirmação de que os recursos estão disponíveis. Se por acaso algum recurso não estiver disponível, já discute com o auditado para que o mesmo possa tomar providências necessárias em providenciar os recursos que ainda não foram providenciados. Confirmação de assuntos relativos à confidencialidade e segurança da informação. Nós vamos garantir confidencialidade, as informações não vão ser repassadas para ninguém a não ser para a equipe para análise. Então se confirma essas questões de confidencialidade. Ainda dentro de conduzindo a reunião de abertura. Confirmação de procedimentos pertinentes de saúde e segurança do trabalho. Vai confirmar se tem alguma questão de segurança, alguma providência que devem ser tomadas, é na reunião de abertura que faz essas confirmações. Informação sobre o método de relatar as constatações da auditoria. Lembrando que as constatações de auditoria são as não conformidades, as conformidades, as oportunidades de melhoria. Então o auditor vai informar sobre o método de relatar para o auditado estas constatações. Informações sobre as condições nas quais a auditoria pode ser encerrada. Então nós vamos encerrar a auditoria amanhã ou daqui 2 dias, às 17 horas, e é fundamental que esteja presente a equipe ou fulano beltrano ou a direção nesta reunião de informação. Se você tiver alguma dúvida, as pessoas chaves, as gerências chaves que participaram da auditoria deveriam participar. É obrigatório? Não. O auditor, junto com o auditado, define quem são essas pessoas-chave e quem deveria participar dessas informações. Informações sobre como tratar as possíveis constatações encontradas durante a auditoria. Se encontrou não conformidade, pode ser tratado de imediato, pode ser tratado quanto tempo depois da realização da auditoria. Isso precisa ser combinado ou informado. Informações sobre qualquer sistema para retroalimentação do auditado. Se tiver outra maneira de retroalimentar o auditado, de comunicar, também utiliza a reunião de abertura para trabalhar estas questões. Vejam que a reunião de abertura trabalha com muitos itens. Esses itens são bastante utilizados pelos organismos certificadores que fazem a certificação. Eles devem cumprir todos esses itens, porque são organismos independentes e que a empresa basicamente não tem contato, não tem conhecimento. A nossa auditoria interna vai trabalhar com poucos itens dessa reunião de abertura, os mais importantes, fazendo com que as pessoas tenham o entendimento de como será a auditoria que vai ser realizada. Executando a análise crítica da documentação. Isto agora já é durante o processo de auditoria. Nós estamos realizando a auditoria que foi programado anteriormente. A documentação do auditado é analisado criticamente para determinar a conformidade do sistema. Eu analiso a documentação para verificar se as pessoas, os colaboradores estão trabalhando conforme o sistema determinado. A documentação do auditado também é analisada criticamente para obter informações para apoiar as atividades de auditoria. Eu analiso criticamente e obtenho informações e verifico
se aquilo que eu estou analisando está sendo praticado. Nota: a análise crítica pode continuar ao longo da auditoria. Ao longo da auditoria, a análise crítica é feita, na verdade, o tempo todo. Comunicação durante a auditoria. A equipe de auditoria deve se comunicar para trocar informações e avaliar o progresso da auditoria. A troca de informações é o tempo inteiro e a verificação do progresso da auditoria também é o tempo todo. É entre os auditores que estão auditando e entre auditor e auditado. Durante a auditoria, o auditor líder deve comunicar o progresso e quaisquer questões ao auditado. Então nós temos de comunicar todo o progresso ao nosso auditado. A evidência coletada durante a auditoria que indique um risco significativo deve ser relatada sem demora ao auditado. Na auditoria, se o auditor verificar alguma evidência que causa risco, comunicar de imediato ao auditado para correções e ações corretivas. Quando a evidência da auditoria indica que os objetivos da auditoria são inatingíveis, convém relatar as razões ao auditado para definir a ação apropriada. Estou fazendo auditoria, verifiquei que não vai dar para poder atingir os objetivos da auditoria, vamos reunir para a auditoria, reunir com o auditado e fazer a auditoria acontecer.